Hoje nós estamos aqui recebendo o professor Adalto Roberto Ribeiro. O professor Adalto é um professor experiente, com um longo tempo aqui na PUC de Campinas, foi nosso diretor da Escola de Economia e Negócios, diretor da Faculdade de Ciências Econômicas, economista, mestre, enfim, professor super experiente. Professor Adalto, gostaria que você comentasse um pouco com os nossos estudantes sobre a importância da monografia no curso de graduação em Ciências Econômicas. Obrigado, Cândido, pelo convite. É importante falar com os alunos e levar a experiência dos professores, que serão os orientadores da monografia que eles farão, né, no próximo ano. Então, dentro da disciplina metodologia, o aluno já deve ter que preparar o seu projeto de pesquisa. E aí a primeira dica que eu falo é que seja algo que eles gostem, que eles queiram se aprofundar, que eles queiram estudar mais. E, obviamente, escolher no tema, o segundo passo é o professor, que irá orientar esse tema com eles ao longo do próximo ano, né, ao longo da execução da monografia. Bom, como você já falou, né, eu sou economista, já tenho um tempo de formado, me formei na Universidade de Londrina, no Paraná, depois vim para Campinas para estudar meu mestrado na Unicamp, onde eu trabalhei economia agrícola inicialmente, e depois eu fui para economia industrial e trabalhei no meu mestrado com a indústria de software no Brasil, né? Era um momento, no final dos anos 90, que estava em desenvolvimento a ideia de uma política industrial voltada para o desenvolvimento de software, de produtos, né, de maior valor agregado para a economia brasileira se desenvolver. E foi uma experiência maravilhosa, e depois eu entrei no mestrado, não cheguei a entregar a minha tese, mas trabalhei com política industrial, política científica e tecnológica, e caminhei para a economia internacional. Então, na economia internacional, hoje, eu tenho minha área de maior tranquilidade, minha área onde a minha leitura se concentra. E como ela se concentra nessa área, a área que eu me sinto melhor para orientar. E já oriento desde que entrei na PUC em 2002, né? Já se vão 22 anos, né, de PUC, quando passei por todas as fases de projeto de extensão, de direção de faculdade e assim por diante. E uma das coisas que eu mais gosto na faculdade é do processo de orientação. É pegar o aluno lá que tem uma dúvida, que quer se aprofundar num determinado tema, e junto com ele, discutindo, ele vai lendo, produzindo material e evoluindo a ponto de chegar ao final com um belo trabalho, capaz de apresentá-lo para qualquer banca e defender uma posição, defender um ponto de vista. Acumulou teoria, acumulou conhecimento e dados, capaz de falar especificamente sobre um tema. Por isso a monografia é fundamental. É fundamental porque ela coroa todo o processo de formação do aluno desde o primeiro ano. Então, as matérias que ele fez, as disciplinas que ele desenvolveu e aprendeu ao longo de 3 anos, no último ano ele vai juntar. Ele vai buscar explicações para algum fato que ele vai estudar, algum tema que ele escolher, e ao buscar explicações, ao buscar dados, ele vai fazer uma verdadeira análise econômica. E é para isso que nós estamos formando eles aqui na faculdade, para que sejam capazes de, escolhido um tema, ser capaz de fazer uma análise econômica sobre aquele tema, aquele fato, aquele objeto que ele escolheu para se aprofundar. Lembrando que na monografia ele faz esse trabalho aprofundado sobre um tema, mas que, ao fazê-lo, ele aprende e, ao sair da faculdade, ele pode fazer sobre qualquer outro tema, já que ele fez, na prática, uma análise econômica. Então, eu me sinto muito bem, né? Me sinto na minha área de conforto orientando monografia, uma das coisas que eu realmente mais gosto de fazer. E acabei não falando um pouco, como eu passei 10 anos trabalhando antes de entrar para a academia, né, para o mestrado e para dar aula, eu trabalhei no setor privado. Então, eu tenho aí 10 anos de experiência um pouco
trabalhando para bancos, né, final dos anos 80, começo dos 90, e também trabalhando para a Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná, onde eu passei 4 anos como funcionário até abandonar a cadeira de funcionário público e arriscar para fazer o mestrado em economia, que na época era exatamente o que eu queria, e obviamente eu me sinto hoje grato por ter feito esta escolha, estar aqui dando aula e estar aqui podendo orientar os alunos e passar um pouco da nossa experiência para esses alunos e para a formação de economistas desses alunos, né, transformando-os em bons profissionais. Mas o que você queria saber também era sobre os temas. Isso, professor Adalto. Então, olha, experiência fantástica aí do professor Adalto. Aqueles que quiserem ter o professor como orientador, vejam que experiência no setor público, no setor privado, experiência na academia. Adalto, uma coisa importante é o aluno que quer escolher o professor Adalto como orientador. Como que ele deve se preparar para conversar com você? Não só sobre as áreas que você orienta, mas como que você espera que seja a postura desse aluno nessa atividade de monografia? Como eu falei, escolher o tema de monografia é escolher um tema para o qual você tem interesse. Você quer se aprofundar, você quer conhecer mais. Então, você tem dúvidas sobre aquele tema. E, obviamente, as aulas que você teve na graduação não foram suficientes, e, obviamente, não seriam nunca, para abordar todos os temas que existem aí na vida real. Mas você teve a base teórica, esse aluno teve a base teórica. Então, eles têm algumas dúvidas e quer sanar essas dúvidas, aprofundar. Então, a primeira coisa é ver o que ele quer se aprofundar. A minha área de interesse maior, eu já falei, hoje é economia internacional, além de economia industrial, ciência e tecnologia, desenvolvimento econômico, basicamente eu trabalho com os alunos economia internacional. E na economia internacional, o aluno tem que chegar com alguma questão envolvendo o mundo atual, dividido em 193 países, com características diferentes, estágios de desenvolvimento diferentes, inserção na economia global diferente, problemas diferentes. Então, se o aluno tem alguma dúvida com relação a estas relações econômicas entre diferentes países, me interessa. Então, tem aluno que agora, né, já chegou para mim preocupado com o acordo Mercosul-União Europeia. Então, vamos discutir esse acordo. Qual é a tua dúvida com relação a isso? Vai ser benéfico para a economia brasileira? Quais são as características de um acordo firmado entre duas áreas econômicas tão distintas? Então, teremos que entender bem o que é a União Europeia. Temos que entender o seu histórico de formação. Temos que entender o que é o Mercosul, como se desenvolveu a economia brasileira e a economia dos países vizinhos. Eu tenho um outro aluno cujo interesse é a relação da China com o Brasil. E aí muitos alunos têm feito sobre esse tema. E aí alguns podem até achar, mas já foi feito. No entanto, quando a gente está acompanhando a conjuntura econômica, os fatos vão se desdobrando. E aquilo que foi objeto de estudo há 2, 3 anos atrás já não é mais agora. Fatos novos ocorreram. Nós temos um evento agora da expansão do grupo de países conhecidos como BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Estudar os BRICS é interessante, porque até pouco tempo atrás era uma união de países, né, buscando aprofundar relações entre eles, política e econômica, para atuar no cenário internacional de maneira mais harmoniosa. Depois da crise de 2008, que eles se formaram, mas depois da crise de 2019, 20 agora, da pandemia, em que o mundo emergiu de maneira um pouco diferente, esse agrupamento de países está se colocando como uma alternativa à ordem econômica estabelecida pelos Estados Unidos no pós-Segunda Guerra, que é o modelo de Bretton Woods. O tempo todo os alunos devem estar ouvindo sobre a queda da hegemonia do dólar, sobre a possibilidade desses países transacionarem entre si
usando moeda própria, o que significa usar a moeda própria e não usar o dólar na economia internacional. Então, nós estamos vendo toda uma discussão se a ordem, se o sistema econômico internacional que existe hoje, em 2023, ele ainda pode ser coordenado por estruturas que foram montadas em 1950, há 70 anos atrás. Então, estudar isso, estudar os BRICS, estudar a geoeconomia, né, ou a geopolítica do próprio petróleo hoje, a transição energética que está acontecendo no mundo, a ascensão da China, as relações da China com os demais países da Ásia, né, é uma situação de cooperação e, no entanto, confronto com outras potências existentes na Ásia. Poucos, aliás, né, muito pouco. Poucos alunos têm se preocupado em analisar e entender a ascensão da Índia, e é um ator importantíssimo no cenário internacional e cada vez mais vai se tornar um ator importante no cenário internacional. Então, estudar a Ásia, aí tem a ASEAN, né, que é o grupo dos 10 países organizados no Sudeste Asiático, que, em conjunto, tem uma economia maior que a brasileira. Estudar o Brasil e sua inserção na América Latina, estudar os Estados Unidos, em que momento está a economia, esta superpotência, se efetivamente ela está perdendo poder econômico e perdendo poder de influenciar outras economias do mundo. Estudar a Ásia, que é a África, desculpe, que é uma região em ascensão, com vários países recebendo investimentos externos e mudando completamente sua estrutura produtiva e, portanto, saindo do patamar de pobreza absoluta que a gente via a África até o final do século passado, para uma África agora que aparenta ser uma África capaz de receber investimentos, pujante em construir novas estruturas produtivas e, possivelmente, uma área de atenção para todo o fluxo de investimento internacional ao longo dos próximos 20, 30 anos. Então, tem uma temática de economia internacional a ser desenvolvida, entendendo um pouco o passado recente, 2, 3 décadas atrás, para ver como é que se formou o que hoje está acontecendo. E entender o que hoje está acontecendo para a gente ser capaz de fazer algumas previsões, não obviamente previsões absolutas, mas de tendências econômicas do que estaria acontecendo na economia internacional no momento atual. Então, o Brasil, que desde o começo do século XXI é apontado pelas principais agências internacionais como uma das 5 maiores economias no ano de 2050, como é que nós vamos chegar em 2050 nesta posição de 4ª ou 5ª economia do mundo, dado que, possivelmente, pelas previsões, a China seria a maior economia do mundo, a Índia a 2ª maior economia do mundo e Estados Unidos em 3º. Então, muita coisa está mudando. A ordem econômica, o PIB dos países, o desenvolvimento tecnológico, as relações entre eles, a formação dos blocos econômicos, agora mais importantes do que nunca. Como é que isso tudo é o caldo de cultura que vai gerar esse mundo dos anos 2030, 2040. Então, o economista é o profissional capaz, junto com outros, mas é o profissional capaz de fazer essa análise, de fazer uma análise do desenvolvimento comparado entre estados nacionais, de fazer uma análise se projetos de cooperação, chamados acordos regionais de comércio, podem evoluir para acordos regionais de desenvolvimento econômico. Então, teríamos polos de desenvolvimento na África, na América do Sul, na Ásia, na Europa, e como esses polos produtivos, financeiros, tecnológicos, vão se transacionar entre si, vão se interconectar numa grande economia global. Bom, dito isso, eu já caminho até para um tema que os alunos, né, procuram muito, estudar globalização, esse processo, né, esta formação do sistema econômico mundial. E aí as visões teóricas que sustentam o que estaria acontecendo, né? Um único grande mercado global,
né? A eficiência sendo o motor que organizaria esse sistema, ou os estados nacionais com suas políticas econômicas, as regiões com seus blocos regionais, buscando interferir no resultado final desta economia globalizada. Aí está a disputa hoje entre Estados Unidos e China, né? Buscando uma primazia dentro dessa ordem econômica, dessa nova ordem econômica. Como ela não está constituída ainda, nós podemos debater, discutir, soltar a nossa criatividade, imaginação e capacidade analítica teórica para tentar imaginar quais são as possibilidades de arquitetura econômica, né, que vai organizar esse novo mundo. Então, dá para discutir o Fundo Monetário Internacional e seu papel, dá para discutir a Organização Mundial do Comércio e para onde ela vai, dá para discutir novas formas de institucionalidade que venham a surgir, dá para discutir até essas questões de guerra que estão acontecendo hoje, nesse conflito no Oriente Médio, nesse conflito no leste europeu e demais conflitos que estão ocorrendo no mundo, mas hoje mais escondidos, como é que eles refletem na formação desta ordem econômica internacional e como eles são frutos também das movimentações desses grandes atores econômicos internacionais. Tá? E, por fim, Cândido, não sei se você quer conduzir com mais alguma questão, o estudo das próprias empresas transnacionais, que eu me interesso muito. Então, esse é um grande ator que tem surgido, né, no final do século XX. A globalização ela emerge, ela ganha força através do investimento externo direto que essas empresas fazem nos demais países hospedeiros deste capital, destas empresas, mas ao fazer essa disseminação de capital pelo mundo, essas empresas passam a ter um poder de coordenação de uma grande rede produtiva mundial, uma cadeia produtiva global, uma cadeia produtiva geradora de valor. E aí, quem é que absorve os principais pontos de valor gerados nessa cadeia? Aonde essa empresa está localizada? Por que ela se localiza ali? Qual é a relação dela com a política econômica do Estado que atraiu aquele investimento para o seu território? O que ele ganha e o que ele perde com esse processo? Então, nós podemos discutir as nações, nós podemos discutir as empresas transnacionais, nós podemos discutir toda a movimentação do processo de desenvolvimento econômico gerado por ou impactado por esse processo de globalização. Então, meu interesse maior é entender Brasil. Agora, para entender Brasil, eu tenho que entender o mundo no qual ele está inserido. Por isso, economia internacional é a área que hoje é a minha leitura do dia a dia, né? Eu fico aqui na minha casa, envolto num monte de livro aqui, discutindo a europeia, discutindo a América Latina e assim por diante. Então, o aluno que estiver interessado em aprofundar esses conhecimentos, em estudar a inserção do Brasil e o desenvolvimento dos países nas relações econômicas internacionais, eu posso, modestamente, tentar ajudar. Olha, fica a dica. Se você quer estudar economia internacional, se você quer estudar essa nova ordem internacional, o papel das nações, dos bancos, do desenvolvimento econômico, converse com o professor Adalto. O professor Adalto ele tem um profundo conhecimento teórico na área, um professor especialista em economia internacional e é um professor dedicado, um professor que realmente orienta o aluno e acompanha o aluno durante toda a atividade de monografia. Adalto, muito obrigado pela sua fala. Eu tenho certeza que vai ajudar muito os nossos estudantes nesse momento em que ele está definindo a temática da sua monografia, está definindo o seu professor orientador. Muito obrigado, Adalto. Ok, Cândido, espero ter contribuído aí com os alunos, mas a dica maior é, façam aquilo que gosta. Olha, a disciplina que você gostou ao longo do curso, geralmente tem alguma questão que não ficou bem resolvida, busca resolver essa questão na monografia, vai te ajudar muito no exercício profissional depois. Obrigado, Cândido. Obrigado.